Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, muito bem. Começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós procuramos, neste final de ano, colocar vários temas em debate, fizemos vários programas temáticos. Agora nós estamos numa época mais ou menos de balanço, sem fazer um balanço formal e burocrático, dar uma passada assim de opiniões, avaliações e análises em vários assuntos. E também focar algumas campanhas salariais do segundo semestre, né? Que, para a nossa alegria, os sindicatos estão conseguindo romper o cerco da lei trabalhista, mantendo, primeiro, as convenções coletivas, os direitos das convenções, segundo, obtendo ganhos econômicos, ou INPC integral ou algum ganho acima do INPC na negociação geral. Quando há negociações específicas, geralmente o pessoal avança um pouco mais e alarga esses ganhos. Nosso convidado de hoje, sempre eu digo, um sindicalista muito preparado, muito experiente, qualificado, que é o Chiquinho Pereira. Chiquinho preside o Sindicato dos Padeiros de São Paulo e é o secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Tudo bem contigo, Chiquinho? Tudo bem, Franzinho. Estamos aí terminando um ano com muita luta, muito trabalho, mas aí com muita coragem, muita disposição de levar a luta adiante. Tudo bem. Eu quero também, como todo o programa Repórter Sindical, dizer que nós temos a jornalista Ariane Soares, que nos acompanha, encaminha as perguntas dos telespectadores, internautas e da produção também. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João. Muito boa noite a você. Boa noite, Chiquinho. Obrigado mais uma vez por atender o convite aqui do programa. E a você, internauta, que nos acompanha também, boa noite. Você tem aqui seu espaço e pode participar também enviando perguntas ao nosso entrevistado. Você pode enviá-las através do nosso WhatsApp. Lembrando que estamos em São Paulo, 011 974 71 90 71. Repetindo, 974 71 90 71. Você também pode enviar pergunta através do e-mail, se preferir, tv@agenciasindical.com.br, e além disso também estamos ao vivo pelo Facebook do João Franzin, pelo Facebook da Agência Sindical. Aqui no Facebook você pode também deixar seu comentário que eu encaminho ao nosso entrevistado e eu aguardo a sua participação. Muito bem, Chiquinho, eu me lembro que no ano passado os padeiros fizeram a campanha salarial, digamos, no momento em que caiu o meteorito da reforma trabalhista, a lei trabalhista. E ainda assim, eu destaco daquela campanha 3 fatores muito positivos. Primeiro, a manutenção dos direitos da categoria. A Convenção Coletiva dos Padeiros é uma convenção muito acima da média, boa. Também o sindicato obteve aumento acima da inflação, no geral, e depois em acordos por empresa avançou bastante. E o sindicato fez um trabalho muito bom, que foi a coleta das assinaturas arrecadação, pró-custeio, né? Então, eu queria saber como é que foi este ano de 2018, se vocês conseguiram manter o mesmo padrão na campanha. Olha, esse ano já era um pouco esperado, tivemos bastante dificuldades, né? Aqui em São Paulo, a data base, que é novembro em São Paulo, o setor patronal realmente apresentou uma pauta de reivindicações. Sim. E essa pauta de reivindicações simplesmente acabava com tudo que tinha na convenção anterior. Puxa vida. Tudo. Eu até cheguei a provocar um pouco o presidente, dizendo que se os trabalhadores tivessem alguma coisa e tivessem que atender a pauta que eles apresentaram, talvez o que sobraria ali seria a assinatura do presidente do sindicato patronal e a nossa, mais nada, que tirava tudo. Então, de qualquer forma, eles vieram com muita sede, se aproveitando da onda da reforma trabalhista, mas nós trabalhamos também muito pesado, né? Organizamos bem os trabalhadores e a primeira coisa que, de fato, nós fizemos foi manter, como iniciar as negociações, era fazer a reposição das perdas salariais. Pelo INPC. Pelo INPC, exatamente.
e discutir alguma coisa sobre aumento real, mantendo todas as cláusulas e algumas que para nós era, assim, de certa forma, muito importante, como, por exemplo, a questão da manutenção das homologações feitas no sindicato. Tá. Então, eles vieram com muita disposição, por exemplo, de mexer nessa cláusula, entre outras. Tá. Né? E mantivemos, durante esse período das negociações, os trabalhadores bastante informados, bem informados, tá, sobre exatamente o que estava se passando, e investimos bastante nas negociações também por empresa, que esse é uma coisa que, uma das negociações, assim, que tem dado melhores resultados. O índice de reposição salarial, a inflação, de certa forma, automático, e o espaço para discutir aumento real, que no nosso caso chegou até 10%. Tá. Aí na negociação por empresa. Por empresa, por empresa. E essas negociações por empresa, elas prosseguem ou você já encerrou essa fase? Não, nós estamos encerrando agora porque começou um pouquinho atrasado a campanha, devido à própria conjuntura, o processo de eleições que terminou claro, agora claro. E tal, atrasou um pouco, e nós estamos fechando as negociações com as empresas em separado. Tem aí uma meia dúzia ainda, mas até segunda-feira, por aí, nós estamos encerrando. Ô Chiquinho, por que é importante o trabalhador garantir o direito de fazer a homologação, o acerto de contas, a rescisão das verbas trabalhistas na sua entidade de classe? Por que é importante? Não, assim, no nosso caso, pelo óbvio, né? Infelizmente, por exemplo, a nossa experiência é que o setor de panificação e confeitaria são pequenas e microempresas, tá, de uma forma geral. E em muitos casos, essas empresas elas não têm escritório próprio para fazer a sua contabilidade, fazer as suas escritas e tal. E depende de um contador de fora. Isso tem alguns problemas, porque toda a nossa vivência dentro do sindicato dos padeiros e a vivência com a base e com a categoria profissional nos dá um quadro sempre de quando as empresas fazem os acertos de contas dos trabalhadores na empresa, sempre vem faltando alguma coisa. E a conta é sempre a menos para o trabalhador? Sempre a menos. Isso gerava, inclusive, uma série de processos trabalhistas importantes. E tinha que ir para a justiça buscar diferença. Sem dúvida. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a mostrar, a discutir de forma mais séria com o setor patronal e dizer, olha, assim não é possível. Vocês reclamam dos processos que são emitidos na justiça, mas há uma razão clara, objetiva e uma razão realmente dos trabalhadores reclamarem, que é essa diferença que existe na hora de fazer o acordo, de fazer o acerto, é sempre a menor. Caso que, quando as homologações são feitas no sindicato, isso não acontece e também diminui os processos na Justiça do Trabalho. Ou seja, a homologação feita no sindicato é uma garantia também para o empregador que dificilmente haverá uma ação na Justiça por conta do trabalhador que deixou de receber alguma coisa, porque ali, naquele momento, nós procuramos fazer o acerto. É importantíssimo que as homologações sejam feitas no sindicato. Garantia para os dois lados, para o empregador e para os trabalhadores. O Chiquinho citou que as empresas, em grande maioria, são pequenas, microempresas, mas eu vou citar aqui o milagre sem contar o santo. Eu falei essa semana com uma advogada amiga nossa que trabalha num sindicato que tem uma multinacional muito grande na sua base. E entrou com um processo na justiça porque, como tem jornada variável, jornada intermitente, então uma série de intercorrências no contrato, eles verificaram que sempre, quando fazia a conta da coluna do ganho com a coluna das perdas, sempre a coluna do ganho tinha algum valor a menos. Aí levaram para a justiça. Chegando lá, o advogado da empresa deu a cara de pau dizer, foi um problema no layout. No layout. Então anexa o bendito olerite, traz uns 10 olerites diferentes para ver se o layout. Na verdade, layout, coisinha, vai ser vergonhice.
empresarial que quer ganhar de forma desonesta em cima do empregado, do seu sagrado salário. Trabalhou e não quer pagar o valor equivalente. Então, está na Justiça agora, vamos ter uma audiência em breve, nós vamos divulgar aqui o resultado no Repórter Sindical. Chiquinho, me avisa o nosso Eduardo que ao Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do DIAP, vai falar no programa. Então, o Toninho, o DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é uma instituição de grande seriedade, que tem uma folha de serviço extraordinária ao sindicalismo e ao povo brasileiro. E vamos ver aqui o que o Toninho está dizendo sobre a eventual extinção, agora já praticamente sacramentada, do Ministério do Trabalho. Vamos lá? Olá, esta semana vou falar sobre a proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro para o mundo do trabalho. A cada dia, os trabalhadores se surpreendem com as decisões governamentais na perspectiva de enfraquecer o movimento sindical de um lado e empoderar o setor empresarial de outro. Um dos exemplos mais elucidativos disso é o esquartejamento do Ministério do Trabalho, ou seja, a extinção de uma pasta que tinha quase um século de existência e que foi dividido em 3 ministérios as suas áreas de acordo com os interesses governamentais. Por exemplo, o registro sindical vai para o Ministério da Justiça, possivelmente com o objetivo de adotar algum tipo de lava-jato no mundo sindical. A questão da arrecadação, há dúvida, e de fiscalização do trabalho, há dúvida se vai para o Ministério da Cidadania ou se vai para a área da Receita, já se sabendo que na área da cidadania tende a ficar o aspecto relativo ao combate ao trabalho escravo, de modo que se vê uma ação deliberada no sentido de enfraquecer e inviabilizar os instrumentos que têm o objetivo de fiscalizar e proteger o mundo do trabalho. Por outro lado, o presidente faz uma declaração dizendo que investir no Brasil é muito difícil e que precisa fazer nova reforma trabalhista. Quer dizer, não basta aquela que precarizou direito, que criou trabalho intermitente, contrato autônomo exclusivo, enfim, uma série de mudanças na legislação do trabalho que prejudicam fortemente os trabalhadores. Então o movimento sindical tem que se preparar, porque virão anos muito difíceis, de enorme desafio, e precisa estar profundamente consciente das dificuldades que será pela frente e tem que usar muita inteligência, atuar na mobilização junto aos trabalhadores, mas também junto às autoridades constituídas, no sentido de chamar atenção para o tamanho da perversidade dessas mudanças que estão sendo concebidas pelo novo governo. Até uma próxima e um abraço. Muito obrigado, Toninho. Um forte abraço. Lembrando que o nosso programa será assistido no próximo sábado, agora, neste sábado, portanto, em Guarulhos, na TV Guarulhos, TV Comunitária Canal 3 da NET, e depois, na terça-feira, em Brasília, no Canal 12 da NET. A boa notícia é que a TV Comunitária passará a ter presença no satélite. Então, é uma grande e velha reivindicação comandada pelo Fernando Mauro e nós estamos caminhando efetivamente para ter espaço no satélite, primeiro da Oi e depois em outros satélites, o que nos dará uma dimensão extraordinária e poderemos formar uma TV comunitária nacional. Isso não é pouca coisa. E se isso acontecer, eu creio que nós teremos a chance, o nosso programa, o Repórter Sindical, de compor a grade dessa TV comunitária nacional, que nos dará muita alegria, muito orgulho. Eu quero fazer perguntas e passar a nossa Ariane Soares, que encaminha ao Chiquinho Pereira. Pode ser? Claro. Já que o assunto anterior foi sobre o Ministério do Trabalho, nós vamos encaminhar a pergunta do Robson, que está neste tema. Chiquinho, na sua avaliação, lembrando, Robson Gilgazola, ele é jornalista da Fê Comerciários. Chiquinho, na sua avaliação, qual será a dimensão do estrago para os trabalhadores com o fim do Ministério do Trabalho? Abraços. Obrigado, amigo Robson. Uma satisfação muito grande poder falar com você através da resposta que vou dar sobre essa questão da extinção do Ministério do Trabalho. Olha, francamente, eu acho que, eu não sei exatamente nesse momento qual é o peso maior, se é da irresponsabilidade ou da maldade
que se tem junto aos trabalhadores, porque o Ministério do Trabalho ele tem um papel importantíssimo de equilíbrio na relação capital e trabalho. Sim. Papel realmente importante. Acho que a parte das fiscalizações, isso é fundamental para que os trabalhadores e empregadores tenham contratos de trabalho que sejam contratos que sejam cumpridos, respeitados acima de tudo, né? O Ministério do Trabalho, há outras áreas também extremamente importantes dentro do Ministério do Trabalho, como a questão do FAT, fundo de garantia, enfim, há uma série de áreas que não pode simplesmente se transformar numa questão menor. Sim. Então, a ideia que passa efetivamente é de um desmonte do Ministério do Trabalho. Eu condeno veementemente, até porque isso me parece, Franzin e amigos todos, me parece como uma pessoa que estivesse doente e, ao invés de tomar um remédio para resolver o problema da doença, mata logo o paciente, porque Sim. se livra da doença matando o paciente. Para mim, o que está ocorrendo com o Ministério do Trabalho é isso. Eu acho que tem que ir com um pouco de paciência, com um pouco devagar, com um pouco de responsabilidade, discutir essa questão da modernidade, discutir essa questão de reformas e com calma, porque a impressão que dá é que tudo que tem até hoje, que foi construído até hoje, nada presta, nada serve, não se aproveita absolutamente nada, então vamos tocar fogo, vamos acabar com tudo isso e começar tudo de novo. Não é desse jeito. Realmente as reformas são necessárias, precisa modernizar, precisa buscar caminhos, mas é preciso também respeitar que um ministério que tem 88 anos de existência e prestou realmente um trabalho, serviços importantíssimos aos trabalhadores, aos empresários, à sociedade como um todo, não pode simplesmente ser extinto assim de uma hora para outra, colocado numa condição realmente de algo inútil, de algo que não cumpriu o seu papel. Eu condeno veementemente aqueles que administraram o Ministério do Trabalho e criaram problemas ali dentro. Sim. De fato, nós não podemos esconder, não podemos negar a existência dos problemas que existem dentro do Ministério do Trabalho. Eu acho que tem que corrigir, Sim. não acabar com o Ministério do Trabalho. Perfeito. Também há problemas no Ministério da Fazenda, da Saúde, da Em Educação, todos. no Banco Central, no BNDES. Aí fecha tudo, né? A A democracia requer instrumentos para que ela se viabilize. E o Estado, que é o centro, né, digamos assim, de inteligência e operacional do regime democrático, não pode prescindir de instrumentos, porque na área patronal não se viu desmonte de nada até agora. Nós também não estamos defendendo isso, mas é preciso garantir os instrumentos dos trabalhadores que cuidam, por exemplo, dos acidentes de trabalho. Vamos lembrar um fato. Quando se estava construindo o estádio do Corinthians aqui em Itaquera, caiu lá um guindaste enorme, morreram uma ou duas pessoas. Acho que foram 2 pessoas. E o Luiz Antônio Medeiros, que era o delegado de trabalho na época, superintendente, ele esteve lá e interditou. E era o Odebrecht, não era uma empreseca de fundo de quintal, não. Ele chegou, bateu pesado e parou a obra que precisava preservar a vida daqueles trabalhadores de quem por ali transitava. Eu vou citar um dado de cabeça. Não, em 2006, foram libertados 5.999 trabalhadores brasileiros em condições análogas à escravidão. E você pensa que foi lá na Carvoaria, em Tocantins? Não, tem trabalhador escravo aqui no Bom Retiro, a 2 quilômetros de onde nós estamos conversando agora, no Brás, no Paris. Né? Na Oscar Freire, o centro da moda deste país, Pois lá tem trabalho escravo. Pois é, chocante, né? É. Lá, a rua mais cara de São Paulo tem trabalho escravo. Então, se nós não tivermos um ministério, um instrumento do Estado para atuar nesse sentido, como é que nós vamos fazer? Chamar o delegado? Não vai dar certo. Aí, Franzinho, me permite só uma questão, é que essa questão da área de saúde e segurança nos locais de trabalho, nós temos uma experiência muito grande, porque nós passamos a vida toda lutando contra os acidentes dentro das padarias
que até hoje são responsáveis por uma quantidade grande de mutilações junto aos trabalhadores, de dedo, mão parcial, braços e por aí afora. E só de 2016 a 2017 foram apresentados 3 projetos de leis para acabar com a chamada NR12. Tá. Que a NR12 é um processo tripartite. Sim. E que que trabalha com essas NRs no sentido de fazer com que ela tenha efeito realmente, na prática, ela possa acontecer. Então, o Sindicato dos Padeiros travou realmente uma luta muito grande no sentido de poder fazer com que a questão da saúde e segurança, através do próprio Ministério do Trabalho, ela viesse dar um pouco de tranquilidade aos trabalhadores. Então, são muitas áreas em que o Ministério do Trabalho atua, que são essenciais para garantir que o trabalhador tenha uma condição digna de trabalho. Perfeito. Briguinho, desculpe. Muito obrigado, Chiquinho. A gente vai ficar cansado se ficar tropeçando as palavras. Ariano Soares, tem mais perguntas para o nosso convidado Chiquinho Pereira ou não? Vamos. Vamos lá? Vamos encaminhar, então, a pergunta de Marcos Verlaine, jornalista do DIAP. Obrigado, Verlaine, pela pergunta. Ele diz assim: diante da agenda de desmonte do novo governo com o fim da aposentadoria e o aprofundamento da reforma trabalhista, qual deve ser a agenda sindical de 2019? Essa pergunta aí você tem umas 3 horas para responder, tá? Obrigado, Verlaine. Um abraço. Realmente a pergunta ela é muito ampla, mas eu acho que deve-se fazer uma combinação de ações. A primeira delas, eu acho que o sindicalismo, o movimento sindical, de uma forma mais ampla, uma das medidas mais imediatas que tem que fazer é voltar a ter contato permanente com as suas bases e de começar a discutir realmente de forma um pouco mais profunda todas essas mudanças que se pretende fazer no país. Essa é uma questão que não tem como deixar de fazer, porque são os trabalhadores e principalmente aqueles menos aquinhoados que sofrem mais com algumas mudanças, como foram as mudanças da reforma trabalhista, que prejudicou profundamente os trabalhadores. Acho que as direções sindicais, de centrais sindicais e sindicatos melhor estruturados, esses dirigentes precisam conversar um pouco mais em torno daquilo que está sendo mudado neste país. Sim. A intenção é de uma reforma muito profunda e nós não sabemos exatamente em que isso pode dar. Os sinais dados até agora dessas mudanças indicam que trará problemas, trará prejuízo para os trabalhadores. Então, as centrais sindicais, o movimento sindical, além de interagir, discutir um pouco mais entre si, num segundo momento, precisa se reorganizar e saber que já passou as eleições. As eleições terminou, há um novo governo. Sim. E, querendo ou não, mal ou bem, quem votou a favor ou contra, é com esse governo que nós temos que começar a discutir os interesses dos trabalhadores. Perfeito. De forma contrária, se não o movimento sindical, se não se reorganizar muito rápido para dar resposta, para discutir com os trabalhadores, para discutir com a sociedade, discutir com os poderes constituídos, eu tenho a impressão que vão continuar fazendo as mudanças à margem dos trabalhadores, porque as suas representações não estão ali juntos para fazer a defesa dos seus direitos. Até como foi na reforma trabalhista. Sim, sim. Foi uma reforma em que não houve aprofundamento da discussão, do debate. O movimento sindical foi muito pouco ouvido. Então, acho que esse é o momento em que nós precisamos realmente nos organizar, entender que é um novo momento, que as reformas vão acontecer com a nossa participação ou não, sendo que, com a nossa participação, há pelo menos a perspectiva de garantir que elas sejam menos danosas para os trabalhadores. Chiquinho, as centrais sindicais emitiram uma nota ontem dura contra a extinção do Ministério do Trabalho e marcaram um ato para terça-feira nas superintendências. Então, eu quero crer que haverá o ato aqui em São Paulo, aqui na região central, e outras cidades, sobretudo capitais, farão atos. Te pergunto,
O Sindicato dos Padeiros estará engajado nessa mobilização, a UGT também, ou é uma ação que dependerá mais dos sindicatos de base? Eu acho que, nós vamos participar, todas as lutas que tem e que trata da defesa dos direitos ou dos instrumentos que estão à disposição na defesa dos trabalhadores, nós temos que participar de todas essas movimentações. E acho até que deveria, numa situação como essa, em que propõe a extinção de um ministério tão importante quanto o Ministério do Trabalho, acho que deveríamos ampliar essa discussão para a sociedade, porque não dá para ficar restrito apenas ao campo sindical. Sim. Essa é uma mudança que atinge o conjunto da sociedade, não é uma coisa localizada. Então, entendo que deva ter uma ampliação. Eu venho, por exemplo, de assembleias em empresas, hoje, por exemplo, na madrugada, até agora à noite, em empresas, discutindo, fechando acordos, mas uma das questões que temos colocado são os efeitos, por exemplo, da reforma trabalhista e os efeitos que poderão ter a partir da extinção do Ministério do Trabalho. Correto. Então, pelo menos em nossa base, nós estamos fazendo esse papel e alertando, porque eu sou daqueles que acreditam que onde há fumaça, necessariamente tem fogo. Sim, sim. E já foram dados alguns sinais. Foi dito, por exemplo, que a reforma trabalhista foi uma reforma parcial, Sim. pretende se aprofundar um pouco mais. Sim. Hoje, o vice-presidente da República, ainda quando estava na campanha eleitoral, dizia que a reforma era parcial, precisaria aprofundar. Sim. E, para aprofundar, de começo, ele faria uma sugestão que era acabar com o terço de férias e acabar com o 13º. Já o presidente da República, agora, já depois de eleito, inclusive, também apresenta a mesma coisa, e de forma até um pouco mais perigosa, porque diz o seguinte, que o trabalhador, de certa forma, terá que escolher entre emprego e direitos. Sim. Ou seja, para dar algum emprego para as pessoas, significa dizer que ele não vai ter direitos algum. Sim. Isto é uma loucura. Então, está dado realmente o sinal do que pode acontecer. Correto. Nós não temos que estar esperando essa fumaça virar fogo e esse fogo virar algo incontrolável. Sim. Então, nós temos que nos posicionar, nós temos que discutir, debater com o governo. Queremos construir um Brasil melhor para todos, evidentemente, mas não dessa forma, não nas costas dos trabalhadores. Correto. A primeira condição é que haja entendimento entre nós, do campo sindical, que a gente construa uma agenda mínima, talvez até aquela agenda da classe trabalhadora, a prioritária com 22 pontos, se enxugue com 5 ou 6 pontos prioritários e se trabalhe em torno disso. Eu sei que o Edu está chamando uma reportagem, mas eu quero fazer um comentário. O Jair Bolsonaro, ele tem se mostrado um despachante muito zeloso dos interesses do capital. Agora, a nação é composta de capital, trabalho e Estado. São as 3 forças que compõem a nação. E disse o seguinte, está cada dia mais difícil ser empresário no Brasil. E eu me lembrei de uma foto muito interessante que a Folha de São Paulo publicou em Paraisópolis. Então, do lado, ou na beirada de Paraisópolis, tem um prédio de ricos, de gente muito rica, que em cada andar, em cada sacada tem uma piscina. Sim, cada sacada tem uma piscina. Aí embaixo é a favela, é o favelão de Paraisópolis. Eu não conheço nenhum empresário que more em Paraisópolis, e também não conheço nenhum operário que more naquele prédio de piscinas. Então está difícil para quem? Está difícil para o empresário do setor produtivo, tem que enfrentar juros altos, muito imposto. É real. Agora, muito mais difícil está para o trabalhador, que esse não tem nenhum instrumento de defesa a não ser o seu próprio salário e o seu sindicato. Se você desmonta isso, vira o quê? Isso aqui vira uma nação ou nós vamos virar um bando? Não é? Então, é isso que nós temos que estar atentos, e a fala do Chiquinho é correta nesse sentido. Muito bem. Mostra o Edu que temos a reportagem do Sindimais. Deixa eu explicar o que foi o Sindimais. O Paulo Ritz, que é um dirigente, até jovem dirigente do setor de refeições coletivas, bolou um evento aqui em São Paulo, num hotel da região central, em que
se reuniu lá sindicalistas, gente do setor empresarial, poder público, gente especialista em relações de trabalho, e se debateu durante um dia a necessidade, basicamente isso, de aprofundamento do diálogo entre capital e trabalho, o que eu também estou de acordo que deva acontecer. E para que as partes, o Paulo diz o seguinte, as partes precisam se conhecer melhor, o trabalhador precisa conhecer melhor o empresariado, a parte empresarial, e a parte empresarial precisa conhecer melhor a vida do trabalho, do trabalhador, suas condições, etc., para que se façam negociações e composições. Isso ele me falou depois. A reportagem eu não sei exatamente o que diz, vamos botar no ar e daqui a pouco a gente volta com o Chiquinho Pereira, presidente dos Padeiros São Paulo, Sindicato dos Padeiros, e da direção nacional da UGT. Pode ser? No dia 23 de novembro foi realizado o Sindimais, evento que reuniu em São Paulo sindicalistas, empresários, jornalistas e representantes do poder público. Os sindicatos vão ter que se reinventar. E se reinventando é ouvir a base, é ouvir os trabalhadores e que mundo queremos e que sindicatos queremos para o futuro. O movimento sindical no país, nem na época do regime militar passou, né, por conta da forma que querem, estão fazendo uma forma de praticamente extinção de sindicatos, né? E pegando algumas coisas que são fundamentais, desestruturando financeiramente seus sindicatos. A reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, retirou a obrigatoriedade do imposto sindical, atingindo em cheio as entidades laborais. O Sindimais 2018 busca debater alternativas para o custeio. A gente está hoje trazendo oportunidades de novos negócios para as entidades sindicais. Hoje o sindicato ele não pode mais ficar só dependendo de uma contribuição compulsória. Ele tem sim que buscar outras alternativas e nós somos competentes para isso. Nós temos esse perfil e nós temos o trabalhador do nosso lado. O representante do Ministério Público do Trabalho falou sobre custeio e a questão das assembleias de trabalhadores. Os trabalhadores têm o poder de se organizar e de promover a sua ação sindical. Então, cabe aos trabalhadores decidirem acerca do custeio que querem definir e aprovar para a categoria. As interferências das empresas nesse contexto, como, por exemplo, listas de exercendo o direito de oposição, o estímulo, às vezes até forçando o trabalhador a exercer esse direito contra a entidade sindical, devem ser obstados, não devem ser praticados, porque podem ser entendidos como prática de atos antissindicais. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior, lamentou uma possível extinção do Ministério do Trabalho. Então esse papel de auditoria fiscal, né, do Ministério do Trabalho e tantos outros, né, porque o Ministério do Trabalho é uma instituição que foi a instituição que, digamos, conferiu cidadania a milhões de brasileiros e brasileiras, porque é uma instituição em que os trabalhadores e as trabalhadoras têm acesso, né, para levarem as suas reivindicações, para fazerem os seus requerimentos, ou seja, para serem ouvidos. A extinção do Ministério do Trabalho é um retrocesso, digamos assim, muito grande em nível de cidadania para milhões de brasileiros e brasileiras. O jornalista Paulo Marcum falou sobre a eleição de Bolsonaro. Não se sabe ainda aonde se vai chegar nisso, quanto disso vai virar realidade, quanto das promessas que foram feitas em campanha e das bravatas que foram feitas em campanha serão efetivadas, né? Mas acho que todas as pessoas que acreditam que a democracia é melhor que a ditadura têm que estar juntas nesse momento. Isso não é fácil por interesses, por divergências e porque a tolerância nesse momento não está na moda, né? Nem de um lado nem do outro, e isso é preocupante. Muito bem, o evento Sindimais reuniu muita gente boa, né? Eu estava aqui com o Chiquinho enquanto passava, ele dizia, olha, quanto tempo eu não vejo o Paulo Marcum. O Marcum é um jornalista muito bom, muito respeitado e tem uma história de coerência que precisa ser, por todos nós, reconhecida, né, Chiquinho? É verdade. Passou maus bocados na ditadura, mas nunca mudou de lado, né? Verdade. Bacana. Olha, eu quero mostrar aqui o jornal do sindicato, muito tradicional, um dos jornais mais tradicionais do sindicalismo brasileiro, que é a Massa. E aqui dá conta da campanha salarial. Apesar das tentativas, patrões não conseguem retirar nosso direito da CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Aqui é a cena clássica da Assembleia, o dirigente à mesa, né, na condução dos trabalhos, e os trabalhadores, ativistas, diretores, etc., votando aí naquilo que
lhes pareça mais conveniente. E o Chiquinho me chamava a atenção, aqui eu tenho a Sueli Torres, jornalista, que aqui está do outro lado das câmeras, editou muito bem o jornal e colocou a pauta que os patrões apresentaram para os trabalhadores. É uma pauta de 12 itens. E quando a gente fala em selvageria nas relações de capital-trabalho, isso não é apenas um elemento, digamos assim, de discurso semântico. Por exemplo, aqui, ó, Memorial de Reivindicações, até achei o nome bonito. Primeiro item, não a manutenção da cláusula de homologação compartilhada. Item 2, redução do adicional noturno de 37% para 25%. Vem aqui, por exemplo, instituiria-se um piso salarial diferenciado para trabalhadores admitidos até 90 dias, com uma espécie de piso de ingresso. Atestados médicos, aceitação apenas com apresentação até 24 horas de sua emissão. Mas se o sujeito mora sozinho e está doente, como é que vai levar o atestado, santo Deus? Né? Não tem jeito, né? Então, isso mostra que, apesar de ser um sindicato forte, um sindicato atuante, com uma direção que é presente nos locais de trabalho, o patronato ainda faz uma pauta audaciosa dessa, como aqui. Eu poderia ler todos os pontos aqui. Nós vamos reproduzir na agência sindical aqui para as pessoas tomarem conhecimento. Vamos divulgar lá no nosso boletim. Muito bem, Chiquinho Pereira, eu queria encaminhar perguntas pela nossa jornalista Ariane Soares. Temos mais perguntas, Ariane? Vamos lá? Temos sim. Antes das perguntas, eu gostaria apenas de registrar as pessoas que estão nos assistindo, mandar um abraço para o Antônio Aparecido, Antônio Silva. O Antônio Aparecido mandou um abraço para o Chiquinho, falou que você foi o candidato dele. Ele mandou um abraço. Tem também o José Carlos, que ele quer saber o número de trabalhadores na base, depois se você puder falar também. Vinícius Bueno, César Lima, enfim, várias pessoas nos assistindo online. Obrigada a todos que nos acompanham. Você sabe quem é o Antônio Aparecido? É o Tonhão Vigilante. Tonhão do Partidão. Um abraço, Tonhão. Como é que vai você? Dá um abraço na dona Irene aí, tá? Tá certo. Então vamos encaminhar a pergunta de João Caires, secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Ele quer saber como está a campanha que começou no dia 22 de novembro contra a reforma da Previdência. Devemos manter agora com o governo Bolsonaro, que visa aprofundar ainda mais as maldades desta reforma? Olha, primeiro queria mandar um abraço aqui ao Antônio. Obrigado pela confiança. E nós vamos continuar a nossa luta. Quem pergunta sobre o número de trabalhadores em nossa base, nós temos 75 mil trabalhadores na base de municípios da Grande São Paulo, com exceção de Guarulhos, e temos desses 23 mil a 24 mil trabalhadores sindicalizados. Esse é um pouco o retrato aqui de nossa base. Eu acho que a discussão sobre a Previdência Social